Galera, então, resolução de equações trigonométricas. Vamos, em especial, trabalhar agora aquelas que são redutíveis às fundamentais, ou seja, aquelas equações trigonométricas que eu consigo reduzir elas para seno de x igual a seno de alfa, cosseno de x igual a cosseno de alfa, ou tangente de x igual a tangente de alfa. A gente vai trabalhar esse tipo de equação. Para resolver equações trigonométricas, o que eu preciso saber? As identidades trigonométricas, quais são? Seno da soma de arcos, cosseno da soma, tangente da soma, cosseno, seno e tangente da diferença, saber o que é a cotangente, a cossecante e a secante, saber a ideia sobre frações que a gente estudou na última aula, revisou na última aula, né? Saber trabalhar com essas frações, saber resolver equações de primeiro e de segundo grau. Tá? Isso tudo a gente vai precisar saber para resolver uma equação trigonométrica. Vou pegar uma aqui a princípio para a gente. 2 seno de x menos cossecante de x igual a 1. Como que eu vou resolver essa equação trigonométrica? Tá certo? A ideia é eu tentar sempre reduzir ela para uma das fundamentais. E como que eu faço isso? Eu sempre inicio tentando deixar a equação toda em função somente de uma variável. Ou só de seno, ou só de cosseno, ou só de tangente. Beleza? Nesse nosso caso aqui, sabemos que cossecante de x é 1 sobre seno de x. Certo? Pronto, já consegui reduzir tudo para seno. O que eu faço agora? Somando frações. Quando não tem denominador, ele é 1. Então, 1 vezes seno de x, seno de x. Seno de x vezes 2 seno de x, 2 seno de x ao quadrado. E 1 vezes 1, 1. Lembra que a gente fez na outra aula, né? Revisão de frações. Multiplicou os denominadores e aqui multiplicou em x. Certo? Isso tudo é igual a 1. O que eu faço com esse seno de x que está dividindo? Vai para o outro membro, multiplicando. 2 seno de x ao quadrado menos 1 igual a seno de x. Ou seja, ele veio multiplicando 1. E agora, este seno de x eu trago ele de volta para este membro da igualdade. Por quê? Seno ao quadrado de x menos esse seno de x que eu acabei de trazer, menos 1. Isso tudo vai ser igual a zero. Agora que vem a jogada. Se eu observar isso daqui, ela está me dando a noção de uma equação de segundo grau, né? Ó, um seno de x ao quadrado, um seno de x e alguém sem variável. Então, eu faço uma substituição. Eu digo que seno de x é igual a y. E então, eu reescrevo essa minha equação. Se seno de x é igual a y, então eu vou ter a minha equação reescrita como 2y ao quadrado, ó, seno de x ao quadrado, 2y ao quadrado, menos y, menos 1, igual a zero. E agora eu tenho efetivamente uma equação de segundo grau, que eu posso resolver usando a fórmula resolutiva ou usando soma e produto. Se eu conseguir, né? Ó, a soma das raízes dessa equação é igual a menos o valor de b, que é 1, dividido por a. E o produto das raízes, ou seja, das soluções dessa equação, é o valor de c dividido por a. Isso aqui de cima eu simplifico escrevendo como 1 meio. Certo? Porque, ó, menos com menos vai dar mais, então 1 meio. Certo? Então, as raízes dessa equação são dois números que somados dão 1 meio e multiplicado dá menos 1 meio. Se você conseguir ver na cara já 1 e menos 1, você não precisa passar trabalho resolvendo toda a fórmula resolutiva. Porque 1 mais menos 1 dá 1 meio inteiro. E 1 vezes
menos 1 meio, dá menos 1 meio, certo? Ah, professor, mas aí é muito difícil para mim. Usa a fórmula resolutiva. Delta é igual ao valor de b ao quadrado. Quem é o valor de b? Menos 1. Menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c, que é menos 1. Então, delta é igual a 1 positivo, mais, né? Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Mais 4 vezes 2, 8. Portanto, delta é igual a 9. Então, o nosso y é igual a menos o valor de b, mais e menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Y é igual a 1 mais e menos 3 dividido por 4. Quem é o meu y1? Ou meu y'? 1 mais 3 dividido por 4. Vai dar 4 dividido por 4, que é 1. Ou meu y2, 1 menos 3 dividido por 4. 1 menos 3, 2. 2 sobre 4 é o mesmo que 1 meio. Certo? Portanto, as raízes 1 e menos 1 meio. Isso que a gente fez aqui agora, ó, só voltando para dar um toque em vocês, essas manipulações algébricas, vocês também vão precisar dominar bastante, tá? Que vai ser bem interessante, bem necessário fazer isso. Em especial essas substituições aqui. Então, o que a gente descobriu? Que o meu y pode ser 1 ou o meu y pode ser menos 1. Vou apagar aqui. Mas aqui embaixo, ó, deixa eu voltar um pouco aqui para vocês. Aqui embaixo, eu disse que seno de x é igual a y. Se seno de x é igual a y, e eu acabei de descobrir que y pode assumir esses dois valores, então, seno de x é igual a 1, menos 1 meio aqui, ou seno de x é igual a menos 1 meio. Certo? Vamos lá. Olhando para isso daqui agora, está bem na cara que eu cheguei nas equações fundamentais. Aquelas três. Vamos pegar esse primeiro. Seno de x igual a 1. Quem é que tem o seno igual a 1? Π sobre 2. Então, lá da equação fundamental, seno de x é igual a seno de π sobre 2. Π sobre 2, então, a solução desta equação é x igual a π sobre 2 mais 2π vezes k. Ou x é igual a π menos π sobre 2 mais 2π vezes k. Mas π menos π sobre 2 vai dar π sobre 2. Então, eu não vou ter uma outra forma de escrever isso daqui, porque esse daqui vai dar igual a essa. Portanto, uma das soluções da minha equação 2 seno de x menos cossecante de x igual a 1 está aqui. Agora eu vou encontrar a outra solução, as outras soluções ou outra solução, ou verificar se não terá mais solução, né? Seno de x é igual a menos 1 meio. Qual é o ângulo cujo seno é menos 1 meio? Se pensarmos no ciclo trigonométrico, o ângulo que tem seno igual a 1 meio é o ângulo de 30 graus, certo? Então, outro ângulo que vai ter seno igual a 1 meio é o ângulo de... Está aqui, ó. Mesmo seno. Só que negativo, desculpa. Não é o mesmo seno. Vai ter o seno de 1 meio, só que 1 meio negativo é o ângulo que está aqui. E quem é que está aqui? O 360 menos 30. 360 menos 30, 330 graus. E ainda temos o outro cara aqui do outro lado, ó, que é o
210. 180 mais 30, 210. Então, o ângulo de 210 graus e o de 330 possuem o seno de menos 1/2. Portanto, eu posso escrever assim, ó, seno de x é igual a seno de 210 graus, certo? Quanto que é 210 em radianos? 210 sobre 180. Simplifica, 21 sobre 18. Dá para dividir os dois por 3. Vai ficar 7 e 6. Então, isso daqui é seno de 7π sobre 6. Portanto, a solução dessa equação é x igual a 7π sobre 6 menos, 2π vezes k. E a outra solução é x igual... Como que eu escrevo a segunda solução que a gente viu antes? Então, ó, agora, π menos 7π sobre 6. Mais 2π vezes k. π menos 7π sobre 6. Quem é esse k? 6 vezes π, 6π, menos 7 é o menos π sobre 6, mais 2π vezes k. Portanto, agora nós temos todas as soluções desta nossa equação, que é todos os valores desta forma, todos os valores que podem assumir esta forma, ou todos os valores que podem assumir esta forma. Observação. Aqui eu tenho menos π, certo? Ah, mas eu posso deixar negativo? Posso deixar negativo esse valor aqui? Pode. Mas pode acontecer de num exercício de vestibular ou de Enem não ter essa opção de resposta nas questões objetivas. Aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que encontrar qual é o próximo arco que é congruente a este cara aqui. E como que eu faço para encontrar o próximo arco congruente? Eu pego este ângulo, menos π sobre 6, e somo mais uma volta completa. Ó, lá no ciclo trigonométrico, ele está na parte negativa, né? Se eu somar 360, ele vai para a parte positiva. Então, menos π sobre 6, mais 2π. 6 vezes 2, 12, menos 1, 11. 11π sobre 6. Então, essa solução, se fosse uma questão objetiva, ela poderia aparecer como x igual a 11π sobre 6, mais 2kπ. Tá certo? Pronto, resolvemos essa equação. Tá? Vou dar uma pausada no vídeo e vou pegar outra equação para a gente resolver também. Certo? Novamente, esta daqui são as soluções gerais. Poderia ter essa solução definida em um intervalo. No intervalo de 0 a 2π, ou de 0 a 4π. Aí você teria um número mais limitado de soluções, tá? Então, se o intervalo fosse de 0 a 4π, por exemplo, você teria que considerar, no máximo, 2 voltas completas. Certo? Então, na primeira volta, π sobre 2, 7π sobre 6 e menos π sobre 6 seria o nossa primeira solução de cada um deles. E aí, na segunda volta, porque de π de 0 a 4π seriam 2 voltas. Na segunda volta seria π sobre 2 mais 2π, 7π sobre 6 mais 2π, menos π sobre 6 mais 2π. Aí sim teríamos a solução no intervalo definido. Já volto. Então, agora a próxima equação. Seno ao quadrado de x menos cosseno de x mais 1 igual a 0. Observando esta equação, ela novamente tem duas variáveis, cosseno e seno. O que é interessante para mim é ser tudo cosseno, tudo seno. Eu poderia, por exemplo, substituir o cosseno
pela relação fundamental, dizendo que cosseno de x é igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x. Mas aí eu estaria trazendo uma raiz aqui para essa expressão. E aí fica mais trabalhoso de resolver, né? Por outro lado, seno ao quadrado de x, da relação fundamental, a gente tem que é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, substitui. No lugar de seno ao quadrado de x, eu escrevo 1 menos cosseno ao quadrado de x. Menos cosseno de x mais 1, igual a 0. 1 mais 1, 2. Aqui, menos cosseno ao quadrado de x, menos cosseno de x mais 2, igual a 0. Para ficar mais tranquilo, essa operação aqui para mim, eu faço o quê? Multiplico tudo por menos 1, para deixar as variáveis positivas. Aí eu fico com cosseno de x ao quadrado, menos cosseno de x, mais cosseno de x, menos 2 igual a 0. Novamente, substituição. Cosseno de x igual a y. Então, essa minha equação aqui reescrita em função de y é y ao quadrado mais y menos 2 igual a 0. Solução por soma e produto vai ser muito fácil. A soma é igual a menos o valor de b dividido por a. O valor de b é 1. Então, menos o valor de b, menos 1, dividido por a, que é 1. Vai dar menos 1. E o produto, o valor de c dividido por a, menos 2. Quais são os dois números que somados dão menos 1 e multiplicados dão menos 2? Menos 2 e 1 positivo. Certo? Então, as raízes dessa equação, menos 2 e 1. Vamos lá. Menos 2 e 1. Então, quer dizer que a minha solução é cosseno de x igual a menos 2 ou cosseno de x igual a 1 positivo. Cosseno de x igual a menos 2. Qual é o ângulo cujo cosseno é menos 2? Não tem, porque o cosseno varia de menos 1 até 1. Ou seja, ele não tem valores menores do que menos 1. Portanto, não existe um cosseno que é igual a menos 2. Logo, isso daqui, para mim, não faz sentido. Então, eu não utilizo. Eu só utilizo cosseno de x igual a 1. Ah, mas se aqui desse um cosseno de x igual a 3. Então, essa equação não teria solução. Tá? Olhando aquelas equações fundamentais, cosseno de x igual a 1. Então, cosseno de x é igual a cosseno. Qual é o valor cujo cosseno é igual a 1? E agora? O cosseno de 0 ou 360. Se eu colocar um valor nulo aqui, vai ficar meio estranho, né? Então eu faço o quê? Coloco uma volta completa mesmo. 2π. E aí, então, a solução é igual a 2π mais 2 vezes π vezes k, ou menos 2π mais 2 vezes π vezes k. Mas pensando no ciclo trigonométrico, aqui está o cosseno cujo ângulo é igual a 1. Certo? Se eu pegar e der uma volta ao contrário dele, aqui, ó, der uma volta ao contrário de 360 graus, vai parar novamente aqui, no 2π. Então, essas duas soluções são iguais. Não precisa escrever as duas. Escrevo uma só. Outro detalhe. 2π é um múltiplo de 2π vezes k. Então, na real, eu posso simplesmente escrever que a solução é 2π vezes k. Quando k é 1, x é 2π. Quando k é 2, x é 4π. E assim por diante. Ou seja, aquela ideia que eu falei antes, né? Qual é o cosseno que é igual a 1? Cosseno de 0. Então, 0 mais 2πk.
é 2πk. Beleza? Pronto, resolvemos essa equação. E aqui está a solução geral dela. Vou pegar outra equação para a gente. Próximo, então. Eu tenho três valores aqui, tangente de x, secante de x e 2. Estes três termos compõem uma PA, sendo que o x está no intervalo de 0 a π sobre 2. Eles compõem uma PA. E pede qual é a razão dessa PA. Então, o que isso tem a ver com a equação? Tudo. A gente pode equacionar isso aqui para resolver. De que forma? Tem uma coisa muito interessante que acontece em uma PA. Vou escrever aqui os termos de uma PA. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sempre que eu tiro a média de dois valores de uma PA, a média é igual ao valor central, ou seja, o valor que está exatamente no meio entre esses dois valores. Olha só aqui, ó. 2 mais 14 dividido por 2. 2 mais 14 dividido por 2 dá 16. Ó, 1, 2, 3, quarto. 1, 2, 3, quarto. 16 dividido por 2, 8. Exatamente 8, que é esse termo do meio. Outros exemplos. 2 e 10. 2 mais 10, 12. Dividido por 2, 6. Dá o termo que está aqui bem no meio deles. Ou 6 mais 10, 16. Dividido por 2, 8. 8 mais 12, 20. Dividido por 2, dá 10. Então, isso sempre acontece em uma PA. Claro que a quantidade de termos que eu devo ter tem que ser ímpar, né? Porque se não for ímpar, eu não vou conseguir um central, que nem 8 e 2. 8 mais 2, 10. Mas teria que ter um termo aqui no meio. Para ser o tal 5, que seria a média, né? E é uma coisa que acontece aqui. Eu tenho três termos. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar a tangente de x, somar com 2 e dividir por 2, isso vai ser igual a secante de x. Pronto, já equacionamos. Tá, e agora? Esse 2 está dividindo, passa multiplicando. Tangente de x mais 2 é igual a 2 secante de x. Essa secante traz para esse primeiro membro. Então, tangente, vamos organizar melhor isso aqui, né? Tangente de x mais 2 dividido por 2 é igual a secante de x. Ou seja, a soma dos dois extremos dá esse termo central. Então, tangente de x menos 2 secante de x. Ó, levei o 2 para lá multiplicando, depois trouxe tudo para esse lado. Mais 2 é igual a 0. Quem é a tangente de x? Seno sobre cosseno. Quem é a secante de x? 1 sobre cosseno de x. E aqui o 2 igual a 0. O que eu faço agora? Multiplico essa equação toda por cosseno de x. Por quê? Porque aí eu vou eliminar o denominador. Não vou mais trabalhar com fração. Ó, vezes cosseno de x. Seno sobre cosseno vezes cosseno vai simplificar os cossenos. Fica só seno. 2 vezes cosseno de x dividido por cosseno de x, sobra só o 2. E 2 vezes cosseno de x, 2 cosseno de x, igual a 0. Já está mais interessante, ó. Vamos organizar aqui. Seno de x mais 2 cosseno de x menos 2 igual a 0. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou tentar usar a relação fundamental. Lá da relação fundamental, o que eu tenho? Que o seno de x, vamos fazer o seguinte, vamos separar essas duas partes aqui. O seno de x igual a 2 cosseno de x menos 2. Agora, seno de x é igual ao quê? Lá da relação fundamental, o seno de x é igual a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de x.
Deste lado de cá, ó, vamos fazer o seguinte, manipulação algébrica. Vamos colocar o 2 em evidência. 2 vezes. Aqui, como eu passei para esse membro, né, na verdade ficou aqui menos 2 e aqui mais 2. Então, coloquei esse 2 em evidência e aqui dentro do parênteses ficou 1 menos cosseno de x. Ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos cosseno, menos cosseno. Como eu mudei de membro da igualdade, né? Ele mudou o sinal. Agora, o que eu faço? Resolução de uma equação com um radical. Eleva ambos os membros ao quadrado. Isso daqui elevado ao quadrado só vai eliminar com a nossa raiz. Isso daqui é um produto elevado ao quadrado. Quando eu estou elevando um produto ao quadrado, eu elevo cada termo ao quadrado. Certo? Já demos mais uma manipulada aí. Já conseguimos encontrar só cosseno. Primeira coisa que eu iria pensar agora era o quê? Distribuir, isolar tudo em um membro. Eu teria um cosseno ao quadrado, um cosseno e um valor e faria substituição. Mas aqui a gente quer saber a razão. E para saber a razão da PA, eu não preciso saber o valor de x, mas eu preciso saber o valor da secante dele e da tangente dele. Certo? Porque para encontrar a razão de uma PA é só fazer o quê? Um termo menos o seu anterior, você já encontra a razão. Então, aqui, ó, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Recordam da nossa revisão de semana passada? 1 menos cosseno ao quadrado é o quê? É um produto de uma soma por uma diferença. Ó, 1 mais cosseno de x, 1 menos cosseno de x. O resultado disso daqui é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Isso é igual a 4 vezes 1 menos cosseno de x vezes 1 menos cosseno de x. Concordam? Ó? 1 menos cosseno de x ao quadrado é isso daqui. E agora eu posso fazer o quê? 1 mais cosseno de x vezes 1 menos cosseno de x pode ser dividido por quem? Eu posso trazer um desses valores para o lado de cá dividindo. Ó, 1 menos cosseno de x, como é tudo multiplicação, passa para cá dividindo. Então, essa multiplicação dividida por 1 menos cosseno de x, ó, dividido por 1 menos cosseno de x, eu consegui o quê? Uma simplificação. 1 menos cosseno, 1 menos cosseno. Simplifico. Então, eu fico com 1 mais cosseno de x é igual, agora aplica a distributividade, 4 menos 4 cosseno de x. O 1 vem para esse membro, o menos 4 vem para esse membro. Então, eu vou ficar com 5 cosseno de x, ó, menos 4 vem para cá, mais 4 com mais 1, 5, é igual a 4 menos 1, 3. Ó, mais 1 veio como menos 1, 3. Portanto, cosseno de x é igual a 3 quintos. Consegui encontrar o cosseno de x. Resolvi o meu problema? Ainda não, né? Eu tenho o cosseno de x. Vamos relembrar o que eu disse antes. A razão é sempre igual a um termo menos o seu anterior. Secante menos tangente daria a razão. 2 menos a secante daria a razão. Mas quem a gente encontrou? O cosseno de x. Tangente é seno sobre cosseno. Mas secante é 1 sobre cosseno. Então, a minha razão seria 2 menos a secante de x. E quem é a secante? A secante é 1 sobre cosseno de x. Quem é o cosseno de x? Vamos apagar aqui. Quem é o cosseno de x? Cosseno de x é 3 quintos. Então, a razão é 2 menos 1 sobre
3/5. Logo, razão é igual 1 dividido por 3/5 dá 5/3. Então, a razão é 2 menos 5/3. 3 vezes 2, 6. Menos 5, 1. Razão é igual a 1/3. Qual a razão dessa PA? 1/3. Precisei encontrar o x? Não. Poderia escrever isso aqui como uma equação de segundo grau? Sim. Mas aí eu encontraria a solução da equação de segundo grau, encontraria o valor de x, e encontrando o valor de x, eu conseguiria calcular o cosseno dele, que talvez eu conseguiria chegar a 3/5. Mas provavelmente essa equação de segundo grau, ela daria para a gente uma solução em forma de raiz. E aí eu teria problema para encontrar o cosseno dela. Beleza? Galera, o exercício de vestibular agora então. Aquele último que eu resolvi, claro que ele era um exercício um pouco mais punk, né, que exigia um pouquinho mais. Então, olha só. As afirmações abaixo dizem respeito ao tópico de trigonometria e funções trigonométricas. Assinale as alternativas corretas. Seno de 2x vezes seno de x mais 2 cosseno ao cubo de x é igual a 2 cosseno de x para qualquer valor de x. Será que isso é verdade? Vamos começar a utilizar as nossas substituições. Quem é seno de 2x? Seno de 2x, isso daqui é um arco duplo. Seno de 2x é seno de x vezes cosseno de x mais seno de x vezes cosseno de x, ou seja, 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Isso daqui está sendo multiplicado por quem? Por seno de x. Ou seja, ó, esta parte aqui é equivalente ao seno de 2x. Mais 2 vezes cosseno ao cubo de x. Cosseno ao cubo, eu posso escrever como cosseno ao quadrado vezes cosseno. E isso é igual a 2 cosseno de x. Ou seja, o que eu estou fazendo? Pegando a expressão toda, considerando como se de fato fossem iguais, e resolvendo ver o que acontece. Isso daqui, então, a gente simplifica como 2 seno ao quadrado, né? Ó, seno vezes seno, seno ao quadrado. Vezes cosseno de x, mais 2 cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x, igual a 2 cosseno de x. O que eu faço agora? Divido essa equação toda por cosseno de x. Ó, cosseno de x, cosseno de x e cosseno de x. O que acontece? Simplifica, simplifica, simplifica. A minha equação simplesmente passa a ser 2 seno ao quadrado de x mais 2 cosseno ao quadrado de x igual a 2. Isola tudo em um membro e aplica o quê? Aplica a relação fundamental. Certo? De que forma eu poderia aplicar a resolução fundamental aqui? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouquinho. Deixa eu apagar aqui. Eu nem vou trazer esse 2 para esse lado, não. Vamos deixar assim. Vamos fazer o seguinte, ó. Existem várias formas de aplicar a relação fundamental. Eu posso substituir isso daqui por 1 menos seno ao quadrado, ou isso daqui por 1 menos cosseno ao quadrado, ou eu posso colocar esse 2 em evidência e fazer seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 2. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é a relação fundamental, e ela é igual a 1. Então, eu tenho 2 vezes 1 igual a 2. Logo, 2 igual a 2. O que aconteceu? Eu eliminei variáveis. E aqui eu obtive uma igualdade, ó, 2 igual a 2. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa minha equação inicial, ou melhor, esta daqui inicial,
ela possui infinitas soluções. Isso acontece quando algumas vezes a gente resolve equações também, ó. X mais 2 é igual a 2x é igual a x mais 2 dividido por 4. Aliás, 4 dividido por 2, certo? O que acontece? Indiferente do valor de x, qualquer que for o valor de x, essa equação se satisfaz. Porque simplifica e eu obtenho uma indeterminação. 2 igual a 2. Portanto, cheguei em um número inteiro igual a ele mesmo. Então, quer dizer que essa equação inicial possui infinitas soluções. Ou seja, qualquer que for o valor de x, está valendo. Portanto, ela é verdadeira. Certo? Se eu chegasse aqui 3 igual a 2, não. É porque minha equação não teria solução. Beleza? Continuando. O único valor de x que pertence ao intervalo 0 a π sobre 2, ou seja, de 0 a 90, tal que a tangente ao quadrado de x é igual a tangente de x, é para π sobre 4. Será que isso é verdade? Primeiro, se eu substituir π sobre 4, que é o ângulo de 45 graus, aqui e aqui, de fato, vai dar verdadeiro. Por quê? Tangente de π sobre 4 ao quadrado igual a tangente de π sobre 4. A tangente de π sobre 4 é 1. Então, essa tangente ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1. Então, satisfaz a igualdade. O que falta a gente verificar é se é único esse valor. Como que a gente faz? Resolve essa equação. Tangente ao quadrado igual a tangente de x. Como que eu resolvo? Divide ambos os membros por tangente de x. Quanto que é tangente de x dividido tangente de x? 1. Quanto que é tangente ao quadrado de x dividido por tangente de x? Tangente de x. Tangente de x igual a 1. De 0 a 90, qual é o único ângulo que a tangente dá 1? π sobre 4. Portanto, esse segundo item também é verdadeiro. Terceiro item. Não existe valor real para x tal que 2 cosseno ao quadrado de x mais 7 cosseno de x igual a menos 6. Vamos verificar. 2 cosseno de x ao quadrado mais 7 cosseno de x mais 6 igual a 0. Primeiro, substituição trigonométrica, como a gente já viu. Chamo o cosseno de x de y. Então, eu tenho 2y mais 7y, 2y ao quadrado mais 7y, mais 6, igual a 0. Agora tem que resolver. Vamos resolver essa equação. Vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado, 49, menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. Então, o nosso delta é igual a 1. Portanto, o nosso y é igual ao valor de b, mais e menos, raiz quadrada de 1, dividido por quem? Por 2 vezes o a. Quem é o a? O a é 2. Certo? 2 vezes 2. Então, o nosso y é 7 mais e menos 1, dividido por 4. Abrindo aqui em duas expressões. 7 mais 1, 8. 8 dividido por 4, 2. Que o nosso y dá 2. 7 menos 1, 6. 6 dividido por 4 dá 3 meios. Certo? Então, y igual a 2. Não satisfaz, porque cosseno tem que ser menor do que 1. 3 meios. 3 meios dá 1,5. Então, também não satisfaz. Portanto, não vai existir um cosseno tal que o valor dê 2 ou dê 1,5. Então, de fato, não vai existir um número real que satisfaça essa equação. Então, a 4 não existe valor real para x,
Tá o quê? 2 cosseno ao quadrado de x mais 7 cosseno de x igual a menos 6. Então, de fato, não tem. Portanto, de fato, não existe solução. Então, esse item também é verdadeiro. Vamos assinalar aqui, então. A princípio, este é verdadeiro e este também é verdadeiro. Agora, próximo. A função f definida por f igual a seno de 4 menos x, em que π sobre 4, x está entre π sobre 4 e π sobre 2, é injetora. O que é uma função injetora? Função injetora é toda função em que não há dois elementos distintos com a mesma imagem. Ou seja, vamos pensar no seguinte, na função mais simples que eu tenho. Se eu tivesse isso daqui, ó, f de x igual a x ao quadrado. Se eu pegar o x igual a 2, o meu f de x é igual a 4. Se eu pegar o meu x igual a menos 2, o meu f de x continua sendo 4, porque está sendo ao quadrado. Então, essa função desse tipo aqui não é injetora. Por quê? Porque dois valores diferentes do meu domínio resultam em uma mesma imagem. Agora, o que ele está dizendo aqui? Ó? Que pegando essa função aqui, de π sobre 4 a π sobre 2, ou seja, de 45 graus até 90 graus, não existem dois valores que eu posso substituir no lugar do x e eu vou ter um mesmo seno. Será que isso procede? 4 vezes x menos π, ou seja, 4 vezes um ângulo entre 45 e 90. Tem algum que não dá igual? Ou melhor, existe algum que possa dar igual? Se não existir, não tem como. Aí, de fato, essa opção seria correta, né? Por quê? Porque não teriam duas imagens para esse daqui de 45 a 90 graus. Analisando os ângulos de 45 a 90, o x variando de 45 a 90, né? Então, se eu tivesse o x 45, então eu teria seno de 4x, de 4 vezes 45, menos 180. 4 vezes 45 daria o quê? Seno de 0, certo? Se o meu x fosse 90, eu teria seno de 4 vezes 90 menos 180. 4 vezes 90, 4 vezes 9, 36. Então, tem 360 menos 180, seno de 180. Tá, professor, mas que bagaça que tu fez aí? Eu descobri de quanto até quanto o meu seno vai. Aqui nessa função. E eu descobri o quê? Que o meu seno ele vai do ângulo de 0 graus, variar nessa função, até o ângulo de 180 graus. E nesse intervalo de 0 a 180, existem senos com o mesmo valor. Ó, o seno de 45 é igual ao seno de 90 mais 45 de 135. Ou seja, ela não é injetora, porque tem dois valores distintos da imagem que tem tem dois valores distintos do domínio que tem uma mesma imagem, certo? Então, portanto, esse item aqui não estaria correto, certo? Continuando, próximo item. Se em um triângulo retângulo o cateto oposto e o adjacente ao ângulo agudo θ medem respectivamente raiz de 40 e 10, então o cosseno de θ é maior que 5/6. Aqui é trigonometria mais básica, mas que também pode ser cobrado, como está sendo feito aí, né? Ó, vamos lá. Em um triângulo retângulo, o cateto oposto e o adjacente ao ângulo θ, então, aqui temos o θ, vamos chamar aqui de cateto oposto e aqui de cateto adjacente. Medem, respectivamente, raiz de 40 e
10. Certo? Quanto que mede essa hipotenusa? Boa pergunta. Não sei. Mas eu tenho os dois catetos. E a soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa. Então, a hipotenusa é igual a 40 ao quadrado, raiz de 40 ao quadrado, mais 10 ao quadrado. Hipotenusa é igual... Nossa, o que eu fiz aqui? Hipotenusa é igual raiz de 40 ao quadrado dá 40. E aqui dá 100. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a raiz quadrada de 140. Certo? Isso daqui mede raiz quadrada de 140. Qual é... Como que eu calculo no triângulo retângulo o cosseno? Cosseno é igual a cateto adjacente dividido por quem? Pela hipotenusa. 10 dividido por raiz de 140. Beleza? Fatorando isso daqui, ou seja, multiplicando em cima e embaixo. Ou melhor, poderíamos fazer assim ainda, ó. 10 sobre raiz de 140 é igual a raiz de 100 sobre 140. Simplifico os zeros, 10 sobre 14. Cosseno é igual a raiz quadrada. 10 sobre 14 dá 5 sétimos. Será que raiz de 5 sétimos é maior que 5 sextos? Vamos pensar um pouquinho. Raiz de 5 sextos é maior... Aliás, 5 sextos é maior que 5 sétimos. E ainda falta extrair a raiz dos 5 sétimos. Então, obviamente, o cosseno não pode ser maior do que 5 sextos. Beleza? Então, este item aqui estaria errado também. Olha só, aqui o cosseno já está dando um número menor que 5 sextos. Não tem como o cosseno ser maior. Fechou. Valeu. Então, era isso. Essa aulinha foi mais para resolução de exercícios. Não muitos, porque demora para resolver e explicar cada questão, né? Aí nas aulas online aí a gente tira dúvidas e resolve outros exercícios. Valeu, galera.